Vamos lá, gente. Olha só, o propósito aqui é falar sobre adição e subtração de frações. Só que é altamente recomendável que antes de você ver esse vídeo sobre frações, que você veja o vídeo que a gente fala sobre frações equivalentes e como é que eu posso obter uma fração equivalente a partir de outra, como é que eu reconheço que duas frações são equivalentes. Isso é muito importante, tá bom? Mas enfim, partindo do princípio que você já viu esses vídeos, então vamos lá. Primeira coisa, o que são números naturais? Números naturais são os números que a gente usa para fazer contagem. Então eu faço contagem assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Esses são os números naturais, são números que se utiliza para fazer contagens. É o primeiro tipo de número que apareceu, que o ser humano, né, criou, foram esses números, né, para poder contar as coisas, contar quantas ovelhas tem no meu rebanho, quantos cavalos que eu tenho, quantos filhos que eu tenho e assim por diante. Esses números que utiliza para fazer contagem são chamados de números naturais. Toda contagem ela começa de 1. Então, a rigor, os números naturais é de 1 para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas os autores de livros para ensino fundamental, eles colocam o 0 lá também, né? Então, vamos colocar aqui o 0, mas fazendo essa observação. Números naturais são números que você utiliza para fazer contagem. E aí, dependendo do nível onde você está, se você for lá para cima, lá para o nível superior, você não vai encontrar muito assim os naturais com o 0. Mas vamos deixar o 0 ali dentro dos naturais. O que eu chamo de números inteiros, os números inteiros, representados pela letra Z, é o conjunto formado pelos naturais e pelos seus opostos. Então, o oposto do mais 1 é o menos 1, o oposto de 2 é o menos 2, o oposto de 3 é o menos 3, o 5 é menos 5 e assim por diante. Então, aqui eu tenho, aqui por exemplo, ó, esse aqui veio do menos infinito, depois aqui tem menos 2, menos 1, tem 0, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4 e assim por diante, né? E assim por diante. Agora, por que eu estou falando disso? Porque eu estou interessado em falar de um conceito chamado de múltiplo. O que é um múltiplo de um número natural, né? Quando eu falo número natural agora, eu quero que você lembre-se do que eu falei. Número natural é o número que você usa para fazer contagem. Então, eu estou falando do 7, do 10, do 20, do 30. Como é que eu encontro os múltiplos de um número natural? Pode chamar esse número natural de N, de natural. Basicamente, gente, o que você tem que fazer é pegar esse N aqui e multiplicar ele por todos os números naturais. Aí, quando você multiplica por todos os números naturais, o conjunto que você obtém são chamados de múltiplos. Por exemplo, eu poderia estar interessado aqui nos múltiplos de 2. Múltiplos de 2, então seria assim: todos os números que são múltiplos, são todos os números que eu obtenho quando eu pego 2 e multiplico ele pelos naturais. Pelos naturais. Os naturais são esses aqui, ó. Então, o múltiplo de 2, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8 e assim por diante. Então, esses aqui são chamados de múltiplos de 2. Quando eu venho aqui, por exemplo, eu falo assim, quer saber quais são os múltiplos de 3? Múltiplo de 3 são os números que eu obtenho quando eu pego o número 3 e multiplico ele por todos os naturais. Então, o múltiplo de 3 aqui seria assim, 3 vezes os naturais. Os naturais são esses que a gente colocou aqui em cima, são os números que eu utilizo para fazer contagem. Então, os múltiplos de 3 vai ser assim, 3 vezes 0, múltiplos naturais, né? 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3
dá 9, 3 vezes 4 dá 12, e assim 3 vezes 5 dá 15, assim por diante. Então esses números que eu obtenho aqui são chamados de múltiplos naturais do 3. Eu poderia falar também de múltiplos inteiros, né? Aí eu teria que multiplicar, ao invés de multiplicar aqui pelos naturais, eu multiplico pelos inteiros. Aí vai ser 2 vezes menos 2, dá menos 4, 2 vezes menos 1, dá menos 2. Então eu teria os opostos desse número aqui também como múltiplo, ok? Então múltiplo inteiro, múltiplo natural. E aí você pode observar que se você seguir nessa lista aqui dos múltiplos de 2, ó, vamos supor, aqui eu cheguei no 2 vezes 4, que dá 8. 2... Então, aí eu cheguei aqui no 8, né? Eu cheguei no 8 como? Multiplicando 2 vezes 4, dá 8. 2 vezes 5, dá 10. 2 vezes 6, dá 12. 2 vezes 7, dá 14. E assim por diante. Então aqui eu tenho a lista dos múltiplos de 2 e aqui eu tenho a lista dos múltiplos de 3. Múltiplo de 2, múltiplo de 3. E aí você pode pensar o seguinte: será que não tem múltiplo que é ao mesmo tempo de dois números, né? Um múltiplo que é de 2 e de 3. Um múltiplo que é de 5 e de 7. Tem, gente? Olha aqui. Se você reparar bem, o 6 está nessa lista aqui, ó. Tá vendo o 6 aqui? O 6 também está nessa lista. Tem o 0 também. O 0 é múltiplo de todo mundo. Mas vamos falar só de múltiplos positivos. Tem o 6 que está na lista dos múltiplos de 2, que também é múltiplo de 3. Eu tenho o 12 aqui, ó, que está na lista dos múltiplos de 3, e o 12 também está na lista dos múltiplos de 2. Então eu digo que esses são múltiplos comuns, né? Esses aí são chamados de múltiplos comuns. Eu posso representar assim, ó, múltiplos de 2, múltiplos de 2 e 3. Ou posso escrever assim também, ó, múltiplos de 2 e de 3. Ou posso escrever assim, múltiplos. Ou posso escrever assim, não faz de novo isso. Eu posso escrever assim, múltiplos de 2 e 3. Ou posso escrever assim, múltiplos de 2 e 3. Ou posso escrever com essa notação aqui, ó, múltiplos de 2 e esse símbolo aqui é o símbolo para interseção. Interseção é o conjunto formado pelos elementos comuns, né? Os elementos que estão dentro desse conjunto estão dentro desse conjunto também. Dizem que está na interseção dos conjuntos. Eu posso também colocar assim. Tudo isso aqui é 3 aqui. Tudo isso aqui são formas de você escrever múltiplos de 2 e de 3. Se eu fosse colocar na lista aqui os múltiplos de 2 e de 3, eu colocaria assim, ó, o 0, que é múltiplo de todo mundo. Depois teria o 6. Você pode observar que o 6 é o 2 vezes 3, que dá 6. E o 6 é o 3 vezes 2, que dá 6. Depois eu tenho o 12. 12 também é múltiplo de 2. 12 também é múltiplo de 3. E adivinha só quem é o próximo? Se você reparar bem, há um padrão. Você pode continuar essa lista aqui, que você vai ver que vai aparecer um outro número aqui, que é múltiplo tanto de 2 quanto de 3 também, que vai ser o 18. Então aqui o próximo depois aqui vai ser 24 e assim por diante. Essa aqui é a lista dos múltiplos comuns de 2 e de 3. Dessa lista, olha para você ver como é que esse 0 dentro dos naturais atrapalha até a explicação, né? Porque eu quero falar assim, o menor múltiplo comum é o 0. Mas aqui agora eu vou ter que falar um pouco diferente. Eu tenho que falar assim, o menor múltiplo positivo de 2 e de 3 é o 6. Mas o 12 também é múltiplo comum, o 18 também é múltiplo comum, o 24 também é múltiplo comum. Então aqui eu tenho uma lista formada pelos múltiplos comuns. Mas veja bem, nós vamos falar de adição de frações. Quando eu falo de adição de frações, o meu interesse, vocês verão que essa parte dos múltiplos elas serão importantes, mas vocês verão que a gente vai tentar colocar você para
pensar a respeito do que você está fazendo. Então, ao invés de fazer do jeito tradicional, eu vou propor aqui que você faça reparando a questão de equivalência das frações, porque aí é um conhecimento que você resgata, né? E você entende por que você está fazendo as coisas, tá bom? Então eu preciso disso aqui para eu falar de adição de frações. Beleza. Então vamos olhar aqui, ó. Vou colocar uma situação para você pensar aqui. Imagine você que eu pegue aqui vou pegar essa fração aqui, imagine que seja assim, veja, no meu inteiro eu reparti em 3 pedaços, e vamos imaginar que eu pegue esse pedaço aqui. A fração que representa esse pedaço aqui é a fração 1/3, não é isso? Você repartiu em 3 pedaços, de 3 pedaços você pegou 1, então essa é a fração 1/3. Então alguém pegou e comeu 1/3 do chocolate. Aí vamos imaginar que o outro comeu a metade. Então a metade, ó, vamos fazer outro desenhozinho, mas tem que ser do mesmo tamanhozinho. Desenhozinho, tamanhozinho, né? Olha lá. Ó, comeu a metade, você tem que repartir ao meio, 2 partes iguais. E aí você vai pegar essa parte aqui. Essa parte aqui é a parte que vai ser representada por 1/2. Então imagina quando você vai juntar 1/3 com 1/2. 1/3 com 1/2. Veja bem, 1/3 com 1/2 tem um pequeno problema aqui, não tem? Vamos colocar essas 2 partes juntas aqui. Então se eu pegar aqui essa parte aqui, dá isso aqui. Isso aqui. Essa partezinha aqui. Então, continuando aqui, essa fração 1/3 é esse pedacinho aqui. Quando você junta essa fração com esse outro aqui, vamos colocar de uma outra cor aqui. Essa outra fração é isso aqui. Dá isso aqui. E eu acho que aqui fica bem claro já um pequeno problema. O problema aqui é que esse tamanho é diferente desse tamanho. E aí sobra ainda um pedacinho aqui, ó. Sobra ainda um pedacinho aqui que ninguém pegou ele. Então, essa fração aqui representa a fração 1/3 e essa fração aqui representa a fração 1/2. Pode falar. Só pensando como é que vai ser hoje a aula de tarde. De manhã de uma tarde, aula normal. Eu fiz aquele contato com a Nara, né? Aham. Meu ponto por ponto, assim, ela tá de férias, na verdade. Mas ela tá aqui em Santa Maria, em uma escola. Inclusive eu adicionei lá no Facebook, e aí assim que eu conseguir achar o agendamento, a gente vai ficar. Tá ótimo, valeu. Aí, tá vendo? Aí já tá na hora de parar, porque toda hora alguém chega aqui para falar alguma coisa. Mas vamos tentar terminar pelo menos essa parte aqui. O que foi que eu estava falando? Ah, sim. Bom, então, você quando vai olhar para essas 2 partes aqui, eu acho que é bastante nítido que essas partes têm tamanhos diferentes. Eu não posso representar por fração partes de um inteiro onde essas partes não têm o mesmo tamanho. As partes precisam ter o mesmo tamanho para eu falar em frações. Então eu quero adicionar essa parte 1/3 aqui com essa parte 1/2. Vamos colocar esse 1/2 aqui, inclusive na cor vermelha, vai? Para você reparar que esse 1/2 é dessa parte aqui e esse 1/3 é dessa parte aqui. Mas, tá vendo o problema? Isso aqui dá o quê? Dá 2/5? Não, não dá 2/5. Você não pode adicionar esse com esse e esse com esse. Você não pode pegar 3 vezes 1 e 1 vezes 2. Isso aqui você faz para saber se a fração é equivalente. Você não pode fazer isso aqui. Então, aqui nesse caso, o que nós temos que fazer é arrumar um jeito de representar a fração em 1/3, a fração 1/3 e a fração 1/2, de tal forma que elas tenham o mesmo denominador, porque o denominador é que indica em quantas partes que o inteiro foi dividido. Se por acaso os denominadores forem iguais, então os pedaços serão de mesmo tamanho. Ou seja, se o denominador aqui, por exemplo, for 8
quer dizer que foi repartido em 8 partes iguais e de 8 eu peguei tanto. Se o denominador aqui também é 8, então eu reparti também em 8 partes e de 8 eu peguei uma outra quantidade. Mas a quantidade de partes que foi repartido o denominador é a mesma. Então, quando você vai adicionar frações, para que você tenha frações onde os pedacinhos aqui tenham o mesmo tamanho, é preciso que os denominadores sejam iguais. E aí é onde entra o assunto que nós falamos no início aqui, né, lá no vídeo sobre frações equivalentes. Porque o meu interesse é em obter uma fração que seja equivalente a 1/3, uma outra fração que seja equivalente a 1/2, mas que elas tenham o mesmo denominador. O mesmo denominador. E aí você veja, lembra lá do que nós falamos que quando você multiplica numerador e denominador pelo mesmo número, que você obtém frações equivalentes, ou seja, frações que representam a mesma parte do inteiro? Então raciocina um pouco, eu não quero dar aqui uma fórmula para você poder resolver, eu quero que você tenha aqui um aprendizado que vai ficar com você para o resto da vida. Você não vai ter que ficar lembrando de regrinha. Lembra da ideia, do conceito, né? Da teoria aqui que nós estamos estudando. Então você pode reparar o seguinte, ó, nesse caso específico aqui, se você pegar essa fração aqui, esse pedaço aqui, cada um desses pedaços aqui, e dividir aqui ao meio, essa mesma quantidade aqui que eu tinha, que era representado por 1/3, agora elas são 2 partes de um total de 6. Então isso aqui, ó, de um total de 6 partes, eu pego 2 partes aqui, 2. E como é que eu saio de 1/3 e chego até 2/6? É muito simples, é só você reparar que aqui o numerador você multiplica por 2 e o denominador você multiplica por 2 também. Ó, 3 vezes 2, 6, 1 vezes 2, 2. Então a fração 2/6, ela representa a mesma coisa que a fração 1/3. São frações equivalentes. Então escrever 1/3 ou escrever 2/6 é a mesma coisa. Eu comi 1/3 de chocolate ou eu comi 2/6 de chocolate, muda que 1/3 é um pedaço de chocolate maior, 2/6 são 2 pedaços menores, mas juntando tudo dá a mesma coisa. Então essa fração 1/3 aqui, eu posso representar ela assim por 2/6. 2/6. E aí se você fizer isso, essa divisão ali, você vai notar o seguinte, que aqui agora na verdade você ficou assim, ó, essa partezinha aqui ficou menor, né? Mas essa aqui ainda está grande ainda. O que eu vou fazer? Eu vou repartir, vou dividir isso aqui, ó, vou repartir isso aqui assim, ó, vou dividir cada pedaço desse aqui, eu vou fazer 2 divisões, vai formar 3 pedacinhos. Aí você vai olhar aqui também, ó, esse pedaço também eu divido do mesmo jeito. E agora, esse tablete aqui, na verdade, ele foi repartido agora em 6 pedaços. E de 6 pedaços a gente pegou 3. Então aqui eu tenho 6 pedaços e de 6 pedaços a gente pega 3. Então essa fração 3/6 representa o mesmo que a fração 1/2. Eu comer 1/2 do chocolate ou 3/6 do chocolate é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa. Então, no lugar desse 1/2 aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, reparto aqui, ó, faço o mesmo que eu fiz ali, E aí você vai ver que o seu inteiro agora, o seu tablete todinho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. E são 6 pedaços do mesmo tamanho. E esse pedaço aqui que era vermelho, esse 1/2, na verdade, nós vimos que ele é 3/6. Ó, o que eu quero fazer aqui? Eu quero adicionar 2/3 com mais 3/6. Eu quero pegar esses 2 pedacinhos pretos com mais esses 3 pedacinhos vermelhos. Se eu juntar os pedacinhos que foram tomados, ó, 2 daqui com 3 daqui, eu tomei 5 pedaços de um total de 6. Então aqui você pode perceber o padrão. O padrão aqui no caso, quando você tem, uma vez que você tem a fração com o mesmo denominador, você vai fazer o seguinte, você vai conservar o denominador, não mexe no denominador, e você vai adicionar aqui, ó, 2 mais 3, aí você encontra assim 5/6. Então, note por que eu preciso de um mesmo denominador quando eu vou adicionar frações. Eu preciso do mesmo denominador
Porque eu preciso que as partes, os pedaços todos sejam do mesmo tamanho. Enquanto os pedaços não forem do mesmo tamanho, não tem como eu adicionar. Porque quando você vai lidar com frações, nós estamos falando de frações, nós estamos falando de uma parte do inteiro que foi repartida em partes iguais. Você lembra como é que estava no começo? O pedaço preto e o pedaço vermelho, eles tinham tamanho diferentes. Agora que o preto foi repartido em 2 partes, o vermelho em 3 partes, e aí eu fiquei tendo 5, tudo do mesmo tamanhozinho. Só que eu não posso ficar dependendo de desenho para fazer esse cálculo, porque às vezes eu estou com frações envolvendo números maiores, eu não posso ficar refém de desenho. O desenho ele é apenas para eu entender a ideia, para eu entender o conceito. Mas na hora de você fazer, você vai ter que ficar antenado nisso aqui, olha só. Primeira coisa, você quer que os denominadores fiquem iguais. Se os denominadores devem ficar iguais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar essa representação aqui por uma outra representação, onde o denominador dessa seja igual ao denominador dessa. Aí você pode pensar o seguinte, bom, mas tem 3 e 2 aqui, mas e se eu multiplicar aqui embaixo por um número natural, eu encontro um múltiplo de 3. Se eu multiplicar esse 2 por um número natural, eu encontro um múltiplo de 2. Ah, tá. Então tem que ser alguém que seja múltiplo de 3 ou de 2, né? Então, o menor desses múltiplos de 3 e 2 é o 6, positivo, né? Sem contar o zero. Então, para eu chegar até o 6, que é o meu múltiplo aqui, né? O meu alvo aqui é chegar no 6, ó. O que eu tenho que fazer do 3 para chegar até o 6? Ah, não, então basta multiplicar por 2 aqui. Se eu multiplicar 3 por 2 dá 6. Se multiplicar por 2 aqui embaixo, a gente vai ter que multiplicar por 2 aqui em cima também. Ah, e do 2 para chegar até o 6? Ah, não, isso aqui também é 6. É só multiplicar por 3 aqui. 2 vezes 3 já chega no 6 que eu quero. Mas se eu multipliquei por 3 embaixo, eu tenho que multiplicar por 3 em cima também. Aí, quando eu fizer isso, ó, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Ó, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Tá vendo? Ficou tudo igual. Então, a ideia vai ser fazer com que os denominadores fiquem iguais. Põe isso na cabeça. Eu vou adicionar ou vou subtrair frações. Eu quero que os denominadores fiquem iguais. Para fazer isso, eu vou usar o que eu conheço de frações equivalentes. Multiplicar numerador e denominador pelo número apropriado que faça com que os denominadores fiquem iguais. Tá, vamos lá. Então vamos lá, vamos tentar fazer essa adição de frações aqui, mas sem regrinha pronta, porque, veja bem, entenda o seguinte, o objetivo principal não é necessariamente você encontrar a resposta desse problema, mas o objetivo principal é você entender como é que você faz a adição de frações. Mas na frente, se você quiser mudar esse jeito, fazer uma adaptação, né? Às vezes você percebe que você pode obter isso por um caminho mais rápido. Não, tudo bem. Mas o que eu quero aqui é que você consiga fazer a adição de frações, mas que seja um conhecimento assim, que não é passageiro, que você vai ficar com ele, na verdade, né? E resgatando também o que nós vimos sobre frações equivalentes. Então, olha só, 2/3 com mais 5/6. Aqui os denominadores são diferentes. Quando eu vou adicionar ou subtrair frações, a primeira coisa que eu preciso que os denominadores sejam iguais. Aí você tem que ver assim, ó, 3. Tem como eu sair do 3 e chegar no 6? Ah, tem, não tem? É só pegar esse 3 aqui e multiplicar por 2. Então, se eu pegar aqui, ó, se eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou multiplicar por 2 embaixo, para manter a fração equivalente, tem que multiplicar por 2 em cima também. Multiplico por 2 embaixo, por 2 em cima. Olha só o que eu vou obter aqui. A minha nova fração aqui vai ser assim, ó, 4/6, que veio daqui, né? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Mais 5/6. Olha lá. Aí você vê que agora os denominadores já são iguais. No padrão que nós vimos agora, há poucos instantes, nós vimos assim, ó, que quando os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador e faz a operação indicada aqui no numerador, ó, 4 com mais 5, 5 com mais 4 dá 9, então ficou 9/6. Aí você repara que 9/6 é a fração que representa a soma, ela tem uma fração equivalente a ela mais simples. É aquilo que eu falei com vocês lá no vídeo sobre frações equivalentes. A fração não modifica se você multiplica no numerador
e denominador pelo mesmo número. E não modifica o número que ela representa se você divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui no caso, você pode dividir lá em cima por 3 e dividir aqui embaixo por 3 também. Divide em cima e embaixo por 3. Aí vai ficar assim, ó, 9 dividido por 3 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2. Então, quando eu adicionar 2 terços com 5 sextos, você vai encontrar 3 meios, ok? Outro exemplo aqui, B. Vamos supor que fosse assim, ó, 2 quintos mais 8 décimos, vai, 8 décimos. Aqui eu estou na mesma situação. Tem como eu sair do 5 e chegar no 10? Tem. Basta para isso que eu multiplique esse 5 por 2. Então eu venho cá e anoto assim, ó, vou multiplicar isso aqui por 2. Mas se eu multiplicar embaixo por 2, o denominador por 2, eu tenho que multiplicar em cima por 2 também. Porque eu sei que fazendo isso eu mantenho a fração equivalente à primeira fração, que é 2 quintos, eu não modifico ela. Então se eu multiplico em cima e embaixo por 2, eu vou obter aqui, ó, 4 décimos. Com mais 8 décimos. Essa outra aqui eu não mexi. 8 décimos. Ah, bom, agora sim, ó, porque 8 décimos com mais 4 décimos, como os denominadores já estão todos iguais, aqueles pedacinhos lá, se você for fazer o desenho, todos eles terão o mesmo tamanho. Então aqui eu vou conservar o denominador e vou fazer aqui 8 mais 4. Ó, 8 mais 4. 8 mais 4 dá 12. Vou ficar 12 dividido por 10. Aqui novamente, veja. Aqui você tem o 12 e o 10 que são divisíveis por 2. Então eu posso dividir lá em cima por 2 e posso dividir aqui embaixo por 2 também, ó. Então se eu pego lá em cima, ó, 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. Então dá 6 quintos. Mas há situações onde eu não consigo sair de um número aqui e chegar no outro da outra fração. Por exemplo, letra C aqui. Vamos supor que fosse assim, 2 sétimos com mais 3 quintos. Aqui as frações têm denominadores diferentes. Tem algum número natural que eu multiplico o 7 para chegar no 5? Não, não tem. Tem algum número natural que eu multiplico o 5 para chegar no 7? Não, também não. Mas então, eu preciso fazer com que eu obtenha alguém que é múltiplo de 7 e múltiplo de 5 ao mesmo tempo. Para eu achar os múltiplos de 7, é só multiplicar o 7 pelos naturais. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5. Para achar os múltiplos de 5, multiplica 5 pelos naturais. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5. Agora pensa, alguém que é múltiplo de 7 e múltiplo de 5 ao mesmo tempo. O próprio produto desses dois aqui já vai me dar um múltiplo que é ao mesmo tempo de 7 e de 5. De repente pode ser que você obtenha outros. Outra coisa, aqui não tem que ser o menor desses múltiplos, pode ser qualquer múltiplo. Então veja bem, aqui por exemplo, ó, se você pegar o 7, 7 vezes 5 dá 35, né? Então eu posso fazer assim, ó, multiplica aqui embaixo por 5, aí eu vou encontrar aqui 35. Eu vou colocar aqui o meu objetivo é chegar no 35. Então 7 vezes 5, 35. Mas se eu multipliquei aqui embaixo por 5, lá em cima também eu tenho que multiplicar por 5, para a fração ser equivalente. Agora aqui, para eu sair do 5 e chegar até no 35, eu tenho que multiplicar aqui por 7. 7 vezes 5, 35. Mas se eu multipliquei embaixo por 7, em cima eu tenho que multiplicar por 7 também. Veja, isso aqui mantém a fração que eu tenho 2 sétimos. Isso aqui vai fazer com que a fração nova, que é a fração 2 vezes 5 dá 10 e 7 vezes 5 dá 35, a fração nova, essa fração 10 35 avos, ela é equivalente a 2 sétimos. Vocês estão vendo que eu estou resgatando aqui um conhecimento que eu já estudei? Eu vou manter isso vivo na minha memória e isso vai ser útil em outros lugares, em outras situações. Aqui, por exemplo, 3 vezes 7 dá 21, esse 3 vezes 7 aqui. 7 vezes 5 dá 35, vai ficar assim, 35. Aí você repare que agora os denominadores são iguais. Então eu peguei o inteiro e reparti em 35 partes. Então são 35 pedacinhos, mas são todos iguais. Quando os denominadores já são iguais,
Aí você vai conservar o denominador e vai fazer a operação indicada no numerador, né? Vai fazer assim, 10 mais 21. 10 com mais 21 dá 31, 35 avos. Aqui eu já acho que não tem mais como você escrever isso aqui como uma fração mais simples. Mas entenda qual é a ideia, né? O que você precisa fazer. Vamos fazer uma de subtração, porque até agora nós fazemos só de adição. Letra D, vamos supor que fosse assim. 2 quintos menos 1 quarto. Por exemplo, 2 quintos menos 1 quarto. Na subtração vale a mesma coisa, né? Vale a mesma coisa. Você tem que ter os denominadores iguais, porque você tem que ter os pedacinhos lá, se você fosse fazer um desenho, os pedacinhos todos têm que ser do mesmo tamanho. Então eu tenho que pensar em alguém que seja ao mesmo tempo múltiplo de 5 e múltiplo de 4, porque não tem como sair do 5 e chegar no 4 multiplicando por um número inteiro. Não tem como sair do 4 e chegar no 5 multiplicando por um número inteiro. Mas eu tenho como sair do 5, por exemplo, e chegar no 20, por exemplo. No 20, ou posso chegar no 40, eu posso chegar no 80, no 60. Tem uma porção de números aqui que são múltiplos ao mesmo tempo de 5 e de 4. Aí você olha para cá, para esse 20. Como é que eu saio do 5 e chego até o 20, multiplicando, né? Ah, não, isso aqui, para sair do 5 e chegar no 20, eu tenho que multiplicar os 5 vezes 4. Ah, não, 5 vezes 4 dá 20. Aí eu consigo sair do 5 e chegar no 20. Beleza. Só que se você multiplicou embaixo por 4, aqui em cima tem que multiplicar por 4 também. Ó, por quê? Porque eu vou manter a fração 2 quintos equivalente a essa fração nova que vai aparecer, que vai ser a fração 8 vinteavos. 8 vinteavos representa o mesmo número que 2 quintos representa. E para eu sair do 4 e chegar no 20? Ah, não, para sair do 4 e chegar no 20, eu tenho que multiplicar aqui embaixo por 5 e ali em cima por 5 também. 4 vezes 5, 20. Aí eu chego no 20. Mas se eu multipliquei embaixo por 5, em cima tem que ser multiplicado por 5 também. E aí você repara o seguinte, ó, fazendo isso, ó, 2 vezes 4 vai ficar 8, 5 vezes 4 vai ficar 20, mais, aqui 1 vezes, mais não, perdão, menos, 1 vezes 5 dá 5, e 4 vezes 5 dá 20. E aí eu tenho aqui agora as frações com o mesmo denominador, que é o que eu preciso para fazer adição e subtração. Então aqui nós vamos ficar assim, ó, eu vou conservar o denominador, que é o 20, e vou fazer a operação indicada no numerador, que é 8 menos 5. Aí 8 menos 5 dá 3, né? Então ficou 3 vinteavos. Certinho? Dá para colocar mais um aqui. Vamos fazer mais uma outra aqui, letra E. Por exemplo, sei lá, 7 quartos menos, sei lá, 2 7 quartos menos 3 décimos. 7 quartos menos 3 décimos. Veja, repare bem aqui que o produto desses dois é sempre uma opção para você trabalhar. E você não precisa... Oi. Uhum. Mas pode falar, eu corto depois. Não, aconteceu com a Ana Cláudia também, não apagou não, a gente resolve. Eu vou arrumar. Tá bom? Então tá. Tá, então vamos lá. Vamos aqui para esse último exemplo aqui. Essa fração 7 quartos menos 3 décimos. O produto desses números aqui embaixo é sempre uma opção para múltiplo comum. Só que às vezes ele não é o menor dos múltiplos comuns. Mas e daí? Não precisa ser o menor deles. Ele funciona com qualquer múltiplo que seja ao mesmo tempo dos dois. Porque o meu objetivo é fazer com que as frações tenham o mesmo denominador. Então eu posso sair aqui, ó, eu posso pensar no 40 aqui e pensar como é que eu saio do 4 e chego no 40, como é que eu saio do 10 e chego no 40, por multiplicação, né? Ou eu posso pensar em um múltiplo que seja menor do que 40, por exemplo. Se você fizer a lista dos múltiplos de 4 e dos múltiplos de 10,
você verá que o 20, ele é tanto múltiplo de 4, porque 20 é 4 vezes 5, e também 20 é múltiplo de 10, porque 20 é 10 vezes 2. Então eu posso colocar aqui, ó, meu foco aqui, meu alvo é o 20, eu quero chegar no 20. Agora para eu sair do 4 e chegar no 20, eu tenho que multiplicar aqui embaixo por 5. 4 vezes 5 dá 20. Aí se eu multiplicar embaixo por 5, tem que multiplicar em cima por 5 também, para que a fração nova que eu obtenha seja equivalente a 7 quartos. Então a fração nova que eu vou obter aqui agora vai ficar assim, ó, 7 vezes 5 aqui dá 35, e lá aqui embaixo vai ficar 4 vezes 5 dá 20. Essa fração 35 vinteavos, ela é equivalente a essa fração 7 quartos. Que nós já vimos lá no videozinho lá das frações equivalentes, que as frações não modificam se você, o número que ela representa, né? Se você multiplica ou divide numerador e denominador pelo mesmo número, que é o que nós estamos fazendo aqui. Para eu sair do 10, por exemplo, e chegar no 20, então basta multiplicar aqui esse 10 aqui, basta multiplicar ele por 2. 10 vezes 2 dá 20. Aí eu tenho que multiplicar aqui em cima também por 2. 3 vezes 2 dá 6. Então a fração nova que eu vou obter aqui vai ser assim, ó, 3 vezes 2, 6. 10 vezes 2, 20. Então ficou 35 vinteavos menos 6 vinteavos. Veja que agora os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador e faz a operação indicada no numerador. A operação indicada aqui, ó, é 35 menos 6. 35 menos 6 dá 29. Então dá 29 vinteavos. Ok? Então, adição de frações, adição e subtração de frações, você pode sempre usar esse recurso. Isso vai ser muito interessante para você em outras coisas que você vai estudar lá para frente. Porque se você se lembrar, olha, a fração não altera se eu multiplico o numerador e denominador pelo mesmo número. E o meu objetivo é fazer com que os denominadores fiquem iguais. Se você tiver isso em mente, você ganha autonomia, você ganha desenvoltura na hora de resolver exercício, porque você não vai ter que ficar lembrando de regrazinha, de formulazinha, porque eu multiplico esse com aquilo, subtraio desse com esse, mas você não sabe por que está acontecendo isso. Então, o meu convite é para você entender o que é que está por trás da adição e da subtração de frações. E tenta absorver isso, né? Ter isso com você. E eu acho que vai facilitar muito outros assuntos que você vai estudar. E fazer isso também não é só com esse assunto aqui, não é com qualquer assunto que você for estudar. Entenda o que está acontecendo ali, ok?